Estamos de volta com mais um vídeo dessa série FUVEST 2007, que foi a FUVEST que colocou eu, Renan Marcel, na USP. E dessa vez falando de um tema polêmico, análise combinatória. Polêmico porque sempre os meus alunos costumam dizer: Pro, isso é muito difícil, mas a gente precisa de repertório. E depois de vocês verificarem a resolução, eu quero saber se vocês acertariam. Então, bora ver qual que é o exercício? Galera, seguinte, em uma classe de 9 alunos, todos se dão bem, com exceção de Andrea, que vive brigando com Manuel e Alberto. Tá usando, hein, Andrea? Nessa classe será constituída uma comissão de 5 alunos, com a exigência de que cada membro se relacione bem com todos os outros. Quantas comissões podem ser formadas? Seguinte, a Andrea curte causar, então vamos anotar algumas coisas aqui, ó. A gente tem que comissão, quando a gente lê comissão, a gente pensa em grupo, tá? Então, quando a gente pensa em grupo, não tem nenhuma prioridade ali, então a ordem, ela tanto faz. Então, se a ordem tanto faz, eu tenho que isso daí se trata de uma combinação. Tá? Então, gente, isso daqui, ó, primeiro, é um exercício de combinação, pois é um grupo em que a ordem deles não interfere. Então, quantos alunos eu tenho no total? Eu tenho um total de 9 alunos, só que eu tenho que tomar cuidado com alguns deles. Com quem? Com Andrea, com Manuel e o Alberto, que eu vou chamar de P, que é o Betinho, bom? Então, como a Andrea ela causa com os dois, o que eu vou pensar? Ou eu chamo a Andrea para o grupo, ou eu não chamo a Andrea, tá? E qual que é o tamanho do grupo? O grupo é uma comissão de 5. Então, legal, então vou pensar em dois casos. Ou tem a Andrea, ou não tem a Andrea. Acabou, é isso daí que a gente vai fazer. Então, primeiro caso, ó, tem Andrea. Se eu não tenho a Andrea, dos 9, eu tiro 1. Então, sobram 8 para eu trabalhar. Então, aqui é a primeira coisa, né? Sem a Andrea, eu estou fazendo uma combinação. E dos 8, eu estou pegando... tô pegando 5, né? É isso aí. Tô pegando 5, tá? Então, qualquer um tá lá de boa, legal. E como que a gente faz a combinação, gente? Combinação é uma fórmula para isso, mas você pode também utilizar o princípio fundamental da contagem. Vou deixar aqui, ó, no final uma lista ali para vocês verem, ou um videozinho para vocês verificarem. Meu, esses vídeos show de bola. Se você ainda não sabe mexer com análise combinatória, tá? Lá eu ensino bonitinho, mas aqui eu vou colocar diretão, gente. Então seria 8 fatorial sobre 5 fatorial e vezes 3 fatorial. Basicamente eu vou fazer esse 8 chegar até o 5 para eu poder cancelar. Então, ó, 8, 7, 6, 5 fatorial. Tenho aqui o 5 fatorial. E aquele 3 fatorial, vou abrir 3, 2, 1. E vou simplificar o que eu consigo simplificar. Então, olha só. Eu consigo simplificar esse 5 fatorial com esse 5 fatorial. 3 vezes 2 é 6. Então, eu consigo simplificar isso daqui. Ou seja, sem a Andrea, eu tenho 56 possibilidades de grupos. Agora, eu vou fazer com a Andrea. Só que é isso, né? Com a Andrea, eu tenho que tirar os dois amiguinhos, né? Que é o... Qual é o nome do irmãozinho lá? O Manuel. Então, eu preciso retirar... então, isso daqui, ó, com o André, quer dizer que é sem Manuel e sem o Bertinho lá, né? Então, dos 9, o que eu tô fazendo? Eu tô garantindo que a Andrea vai entrar, né? Então, bom, nem preciso garantir que ela vai entrar. Mas, basicamente, o que vai acontecer? Eu tenho que tirar esses dois, então, são 7. E aí, dos 7, eu tô colocando. Mas a gente tem que garantir que ela está.
bom? Então, na verdade, a gente precisa garantir que ela está, porque se eu não garantir que ela está, eu já considerei os grupos que ela não está e que não tem o Manuel e o Alberto, tá? Então, na verdade, é 9 menos 2, eu já selecionei um, que eu já selecionei a Andrea, e eu não vou selecionar, então eram 5, né? Só que desses 5, um já virou a Andrea. Então, não são 9, né? Eram 8. Então, aqui, ó. Tá aí, Andrea. Você já está selecionado. Então, dos 6, como a Andrea, ela é certeza, então dos 5, ela já compõe essa equipe. Então, na verdade, é uma combinação em que dos 6 que sobraram, porque eu tirei a Andrea, porque ela já está, eu tirei também o Manuel e tirei também o Alberto. Tá? Então, eu vou selecionar somente 4, porque 4, aí mais um, né, que seria aqui da Andrea. Então, aí isso daí formaria assim, só para vocês entenderem e não se perderem. Galera, agora é só fazer isso daqui, ó. 6 fatorial sobre 4 fatorial, 2 fatorial, multiplica isso daqui e resolve, né? As pessoas que ficam causando, não sei pra que fica causando intriga. Apesar de que eu me lembro da época de aluno, nossa, eu ficava causando pra caramba também. Vocês também? Conta aí pra mim se vocês têm aquele aluno que fica causando nas aulas de vocês, que não quer fazer grupo com ninguém. Bom, isso daqui vai dar 3, né, gente? Ó, então, 3 vezes 5, ó, eu posso escrever, ó. 3 vezes 5, isso daqui vai dar 15. Então, eu vou ter 15 grupos que com certeza a Andréia está aí, que com certeza nem o Manuel e nem o Bertinho tá lá. Então, meu total, para finalizar, são os grupos, né? Tem a Andréia e os grupos com a Andréia. Então, eram 56, 100, são 15 com, ou seja, um total de 71. Tem alternativa? Ficar. Eu acredito que sim. Já fiz muitas vezes esse exercício na minha vida. Tem alternativa. Alternativa A. E eu quero saber nos comentários se você acertaria esse exercício. Vamos conversar rapidinho sobre isso daqui. Galera, seguinte, ó. Deixa aí os likes, deixa aí os comentários se você acertaria, se você seria aprovado. Deixa aí se você achou fácil, se você achou difícil. Mas é o seguinte, ó, gente, de verdade agora. Quando a gente fala de análise combinatória, é importante vocês pensarem em algumas estratégias de resolução, ok? Começa sempre pela restrição. Então, vocês viram que eu coloquei como restrição onde estava tendo problema. E o problema, nesse caso, era a Andréia. Então, olha, se ela dá problema, eu já deixo de fora. Outra coisa que é importante você pensar quando você está trabalhando com análise combinatória. Você separar em casos. Então foi o que eu fiz, eu separei no caso em que tinha a Andréia e o caso que não tinha a Andréia. Você poderia fazer isso na mão, mas os números eles acabam sendo grandes. 71, bom, é impossível, mas provavelmente você vai acabar se confundindo em algum momento. E muito importante, quando você vai utilizar o princípio fundamental da contagem, se você for eliminar os casos de repetição, então vamos supor que você tem 3 elementos ali que se repetem. Você não vai subtrair, não se trata de subtrair, se trata de dividir. Você não vai dividir por 3, você vai dividir por 3 fatorial, tá? Então é muito comum as pessoas eliminarem as repetições simplesmente pelo número, não é? Pelo número fatorial. Então eu acabei de dar umas dicas aí valiosíssimas para você. E eu quero que vocês vão lá assistir o outro videozinho que eu vou deixar aqui para vocês conferirem como que trabalha com análise combinatória, seja com as fórmulas. Eu fui pela fórmula aqui para ficar mais rápido, ou pelo princípio fundamental, que daí você pensa ali. Eu gosto também pra caramba de usar o princípio fundamental da contagem. E cheguei no fim, deixa aí seu like, comenta se você curtiu, se você fez de outro jeito, mas me encontra no próximo vídeo dessa série, desse canal, porque ficamos por aqui. Até mais e tchau, tchau!